Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Estamos comentando a edição especial da revista Lições Bíblicas Jovens e Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2020. O título desta série de lições é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O escritor desta série de lições é o pastor Eurico Bergsten. Chegamos, meus irmãos, à última aula do trimestre, a lição de número 13, que tem por título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Apesar de o título da lição mencionar a respeito da pureza da igreja, este tema não é tratado diretamente na presente lição. O que veremos é que estamos realmente próximos ao maior evento, o evento mais esperado pela Igreja de Cristo, o arrebatamento. E para que estejamos aptos a sermos arrebatados, precisamos, queridos irmãos, estar preparados. O textuário da lição está no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 13, versículo 37, e nos diz: E as coisas que vos digo, digo-os a todos, vigiai. Já na verdade prática encontramos, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, versículos 1 ao 13, a famosa parábola das 10 virgens. Acompanhe conosco, por favor. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como objetivo geral da lição, nós temos sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Já para os objetivos específicos, nós temos, primeiro, apontar o sentido da expressão à meia-noite. Segundo tópico, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Para o terceiro tópico, expor que à meia-noite é a hora das trevas. Já para o quarto tópico, declarar que à meia-noite marca a vinda do noivo. E finalmente, para o tópico de número 5, ou seja, o objetivo específico para o tópico de número 5, nos diz: ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que quiserem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download estará aqui na descrição deste vídeo. Se você estiver assistindo o vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará logo abaixo da janela do vídeo. Isso posto, vamos aos comentários. Introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez, o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. A parte A deste versículo, apontado pelo comentarista de 1 aos Coríntios 7, 29, nos diz:
Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Conforme mencionei no início da nossa aula, isso significa que o dia mais esperado pela igreja, que é o arrebatamento da igreja, está se aproximando. Estamos muito próximos, meus irmãos, desse dia. E conforme nós nos aproximamos dele, quanto mais nós nos aproximamos dele, maior necessidade nós temos de estarmos em vigilância. Este evento do arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mateus 24:42, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiemos, meus irmãos, esta lição tratará basicamente da necessidade de vigilância. De volta ao texto, meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, do 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Esta parábola das 10 virgens nos ensina claramente que nós somos responsáveis pela nossa condição espiritual. Nesta parábola nós vemos que era da responsabilidade de cada uma das virgens manter o seu reservatório de azeite abastecido. E o azeite simboliza, entre outras coisas, a presença do Espírito Santo. Precisamos, meus irmãos, ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Conforme mencionamos em aulas anteriores, o Espírito Santo é o selo que garante que nós estamos caminhando para o céu. Sem o Espírito Santo, se nós permitirmos que ele saia da nossa vida pelo fato de entristecermos a ele ou pelo fato de pecarmos contra ele, meus irmãos, nós perderemos a nossa salvação. Então, esta parábola das 10 virgens nos mostra que temos uma grande necessidade de manter o nosso reservatório cheio de azeite, ou seja, precisamos manter a presença do Espírito Santo em nós, precisamos desenvolver uma intimidade com ele, porque conforme mencionamos, a Bíblia diz que ele é a nossa garantia, é a garantia que estamos caminhando realmente para o céu. Inclusive, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 14, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: o qual é o penhor da nossa herança. O qual quem? O Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, entendam, meus irmãos, que a presença do Espírito Santo em nós, como eu já disse, é a garantia de que nós realmente estamos caminhando para o céu. Se nós perdermos essa presença do Espírito Santo, nós estamos automaticamente, entre aspas, desclassificados para entrarmos no céu. Porque é a presença dele em nós que nos garante esta entrada lá. Em frente, Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. É importante nós lembrarmos, meus irmãos, o versículo 10 que nós lemos na leitura bíblica em classe, que nos diz: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Notem que o texto é muito claro em dizer: só entrou para a festa, para as bodas do noivo, as virgens que estavam preparadas. Em frente, no ponto central, nós encontramos: é preciso vigilância para conservar a pureza da igreja. Em frente, tópico 1, meia-noite, o dia que já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, ou seja, entre aspas, o dia, que está para terminar, é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Os irmãos perceberão que o comentarista usará esse termo meia-noite, pelo menos nos 4 tópicos que
que nós temos, né? Nós temos 5 tópicos nessa lição. Nos 4 primeiros, o comentarista se utilizará deste termo à meia-noite, olhando para ele com um foco diferente. Nesse primeiro tópico, o foco que o comentarista está dando à meia-noite seria o prazo que findou, ou o período que findou. Porque todos os irmãos sabem que meia-noite marca o quê? O fim de um dia e o início de outro. Então, nesse primeiro tópico, o comentarista está apontando para o fim de algo. E qual foi este fim? Né? O que terminou? Conforme ele próprio menciona, a dispensação da igreja, que também chamamos de dispensação da graça. Nessa dispensação da graça, que é a sexta das dispensações, é o período em que a graça do Senhor está disponível, se pudermos dizer assim, a graça do Senhor está sendo oferecida a todas as nações, para que através de Cristo Jesus as nações venham a se arrepender, aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário e, por causa disso, alcançar a salvação. Então, essa dispensação da graça é a dispensação de todos os gentios, é a oportunidade que nós estamos tendo de sermos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Só que no dia do arrebatamento, no momento do arrebatamento, essa dispensação da graça findará. Então o comentarista está dizendo aqui, esta meia-noite é para representar o fim da dispensação da graça. O fim, ou seja, o fechamento da porta para os gentios, o fechamento da porta da graça para a humanidade. Então vejam, meus irmãos, como é de grande importância esse período que nós estamos vivendo. Como mencionei, temos nele a oportunidade de alcançarmos a salvação. Foi uma abertura de uma porta gigantesca para nós gentios. E damos graças a Deus porque você e eu aproveitamos esta oportunidade. Então, voltando ao título do tópico, à meia-noite o dia já passou, ou seja, quando a igreja for arrebatada, este período da dispensação da graça imediatamente se encerrará. Em frente, a Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade, que grande é a nossa responsabilidade. O termo sustentáculo, como o próprio nome diz, significa aquilo que sustenta, aquilo que concorre para a sua subsistência, ou seja, para manter alguma coisa. E quando o comentarista diz que a igreja é o sustentáculo da verdade, isso significa que cabe à igreja defender, proteger e divulgar e mencionar e pregar a palavra do Senhor, que é a verdade que salva. O Senhor Jesus Cristo mencionou que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, como diz lá no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6. E essa verdade do Senhor Jesus Cristo está revelada onde, meus irmãos? Justamente na palavra de Deus. Leamos o que diz Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 39, na Almeida Revista e Corrigida. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando nós pregamos a palavra, quando nós divulgamos o conteúdo da Bíblia Sagrada, nós estamos anunciando a Cristo Jesus, que é a verdade. E conforme mencionei, cabe a nós, igreja, defender este evangelho, lutar por este evangelho, divulgar este evangelho, porque hoje nós estamos aqui com a responsabilidade de espalhar esta palavra que salva por toda a humanidade. Vamos em frente? Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir e então não será possível fazer mais nada. Aqui, meus irmãos, temos algo relacionado à lógica. Quando o comentarista fala, para nós trabalharmos enquanto é dia, isso significa, isto é uma exortação para que nós façamos a obra de Deus enquanto temos condição para isso. A noite pode chegar para nós através do quê? Do arrebatamento, através da morte física, ou então, meus irmãos, através de uma enfermidade ou de um impedimento que faça com que nós paremos de realizar a obra de Deus. Que nós possamos entender que Deus colocou nas nossas mãos uma responsabilidade. Deus colocou sobre os nossos ombros um dom, um talento,
uma obra a ser realizada para Ele. Que nós possamos, meus irmãos, compreender a urgência de nós realizarmos esta obra do Senhor enquanto é dia, enquanto temos condição para isso. Porque com certeza chegará o dia em que nós não conseguiremos mais fazer nada. Ou, como eu já disse, por causa do arrebatamento, por causa da morte física, ou então muitas pessoas acabam tendo algum impedimento, alguma enfermidade, alguma condição que as impeça de fazer a obra do Senhor. Então, queridos, trabalhemos enquanto é dia. Em frente, meus irmãos, vamos para o tópico 2. Meia-noite, início de um novo dia. Então, percebam, no tópico 1, algo que findou. No tópico 2, algo que está iniciando. Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O atalaia responde: vem amanhã, e vem também a noite. Conforme mencionamos, assim como a meia-noite representa o fim de um dia, ela também representa o início de um novo dia. E esse novo dia, queridos irmãos, para a igreja, representa a coroação, ou seja, o recebimento das bênçãos, que são decorrentes do nosso esforço em servir e agradar ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que a nossa obra não é vã, mas que o Senhor nos recompensará. Então, neste novo dia que se iniciará logo após o arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem de pé, aqueles que estiverem com o Espírito Santo, aqueles que estiverem aptos serão arrebatados, e para nós que seremos arrebatados, começará um novo dia, um novo período, uma nova era onde nós gozaremos com o Senhor Jesus Cristo de todas as bênçãos que Ele tem preparadas para cada um de nós. E é por isso que eu disse que este dia deve ser o dia mais esperado pela Igreja de Cristo, pois é a partir deste momento é que receberemos as bênçãos, os galardões, tudo aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Em frente, subtópico 1, amanhã começará. Um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Este é o dia de Jesus Cristo. Conforme mencionamos, meus irmãos, este é o dia da redenção final dos servos do Senhor Jesus Cristo. Que possamos fazer a mesma oração que encontramos em Apocalipse 22 e 20 na parte B. Ora vem, Senhor Jesus. Em frente, naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. No momento do arrebatamento, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo verá os milhões de crentes que serão ressuscitados e transformados. E ficará satisfeito conforme o comentarista pontuou. Apesar de que Deus deseja que todos se salvem e ofereça a oportunidade para que isso aconteça, o Senhor sabe que muitos rejeitarão este convite para a salvação. O próprio Paulo diz que a salvação não é para todos, ou seja, não são todos que aceitarão este sacrifício de Cristo, o convite para a salvação em Cristo Jesus. De volta ao texto, os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados os vivos, e Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o Cordeiro se unirão para todo sempre. Desde já oremos e digamos: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O texto, meus irmãos, no meu entendimento, que melhor explica essa questão do arrebatamento, nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 15 ao 17. Vamos ler esse texto na Almeida Revista e Corrigida. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não estaremos antes dele, isso não acontecerá antes dele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Observem, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, esse
texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, no meu entendimento, é o que melhor explica essa questão do arrebatamento, que, como eu mencionei, toda a igreja aguarda ansiosamente por este momento. Em frente, subtópico 2, a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou Jesus. Aqui é importante nós voltarmos um pouquinho, meus irmãos, nessa questão da meia-noite. Como eu mencionei algumas vezes já, o comentarista diz no tópico 1 que a meia-noite marca o fim de algo, que seria a dispensação da graça, como já mencionamos, e marca também o começo de uma outra coisa. Só que essa outra coisa é dividida em duas coisas, se pudermos dizer assim. Para a igreja do Senhor, o arrebatamento, essa meia-noite, representa o início da bênção nas nossas vidas, como eu mencionei, quando receberemos do Senhor o galardão. Mas para aqueles que ficarem aqui no mundo, vai começar um dia de densas trevas, um dia ou um período em que se manifestará a ira de Deus sobre estas pessoas que não quiseram aceitar o seu Filho Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Então nós temos aqui essa meia-noite representando, o início de dois períodos, que são períodos concomitantes, ou seja, acontecerão do mesmo jeito. A igreja subirá para a festa e o mundo entrará num período de cobrança do Senhor, o período onde a ira do Senhor vai se manifestar naqueles que estiverem aqui. Então percebam, duas etapas acontecerão também depois da meia-noite. Em frente, queridos irmãos, o grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. Aqui precisamos fazer um parêntese para explicar algumas coisas para os irmãos. Lagar, meus irmãos, é aquele tanque, aquele local onde as uvas são pisadas para que o sumo seja extraído no processo de fabricação do vinho. A Bíblia compara de forma figurada a ira de Deus na grande tribulação como sendo um resultado de fabricação de vinho. Só que a diferença aqui é que o que será pisado não serão as uvas, mas sim os pecados praticados pelos desobedientes. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que os pecados são, entre aspas, medidos por Deus. Leamos o que diz Gênesis 15 e 16 na Almeida Revista e Corrigida. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O que significa isso? Isso nos mostra que os amorreus que estão sendo mencionados aqui em Gênesis 15, eles começaram a pecar, e esse pecado é como se fosse se acumulando diante de Deus, que gerando um volume. E para que a promessa do Senhor se cumprisse na descendência de Abraão, Deus estabeleceu um limite de pecado, do volume do pecado, uma medida de pecado para os amorreus, para poder iniciar o seu juízo. E esse estabelecimento da medida deste volume máximo, tão somente aponta para a longanimidade de Deus, que estava aguardando, dando chance para que ele se arrependesse, e isso não aconteceu. Então este episódio nos mostra, ou nos dá uma ideia, de que os pecados meio que vão se avolumando, vão se tomando forma, tomando volume, e vão gerando uma medida. E quando nós ligamos uma coisa com a outra, toda esta parte simbólica nos mostra ou nos aponta para o sentido de que esses pecados que a humanidade cometeu, eles estão sendo, abre aspas, armazenados em algum lugar. Deus está contabilizando estes pecados. E depois, o que acontecerá na grande tribulação é justamente como se aqueles pecados fossem colocados no lagar e fossem pisados. E o resultado que saiu desses pecados é justamente a ira do Deus Todo-Poderoso que será derramada sobre todo este povo que ficará aqui na terra para a grande tribulação. Em frente, queridos irmãos, as trevas dominarão a terra. Para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança, e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Conforme mencionamos, a grande tribulação, meus irmãos, será um grande período de juízo para os habitantes da terra,
porque eles tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo e recusaram esta oportunidade. Em frente, vamos agora para o tópico 3, meia-noite, a hora das trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. Para confirmar que nós estamos vivendo tempos difíceis, podemos ler, por exemplo, o que diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos do 1 a 5, na Almeida Revista e Corrigida. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Não é exatamente isso que está acontecendo? Todas essas, abre aspas, qualidades citadas por Paulo, homens soberbos, desobedientes, presunçosos, ingratos, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, enfim, não é exatamente, irmãos, o que está acontecendo. Isso aponta claramente para o período de densas trevas que estamos vivendo. Mas isso também aponta para o quê? Para o momento da meia-noite, quando Cristo virá buscar a sua igreja. Estamos sofrendo, estamos passando dificuldades. Aqueles que realmente querem viver o evangelho do jeito que a Bíblia ensina, são perseguidos, passam por grandes dificuldades, mas nós temos que nos alegrar, porque o tempo da nossa redenção, o momento da nossa redenção está se aproximando. Ora vem, Senhor Jesus, diz a Bíblia Sagrada. Em frente, queridos irmãos, o lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda do Senhor Jesus Cristo, como acabamos de comentar. Quanto mais próximo da meia-noite, mais a escuridão vai aumentando. E para nós é esse exemplo, este sinal, né? Não é exemplo, este sinal. Quanto maior a dificuldade que nós enfrentarmos, isso aponta mais claramente para a proximidade da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Vamos em frente, subtópico 1. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso, há terremotos, peste, fome, catástrofes de toda ordem. A Bíblia já previu tudo isto. Meus irmãos, aqui temos que tomar um pouquinho de cuidado. O comentarista pontuou que a natureza geme, se baseando no texto de Romanos 8, 22 e 23. Ocorre que nesta passagem, a Bíblia cita criação e não natureza. Na criação está incluso tudo aquilo que Deus criou, tanto aquilo que tem vida quanto aquilo que não tem vida. E se nós dissermos que a natureza geme, estaremos admitindo que a natureza tem o quê? Tem vida própria, o que não é verdade. Os seres que compõem a natureza é que são vivos e não a natureza em si. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque tem uma crença mundana, tem uma crença idólatra que chama a natureza de mãe natureza como se ela tivesse vida própria. E essa mãe natureza é uma deusa cultuada em muitos lugares, mas nós sabemos que a natureza não tem vida. Por quê? Porque é o Senhor quem controla a natureza. É o Senhor quem controla os mecanismos que fazem com que a natureza funcione. Ela não tem vida própria, ela não tem inteligência, entre aspas. Por quê? Porque tudo é controlado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Então tenhamos cuidado com esta expressão, a natureza geme. Porque no versículo, como eu disse aos irmãos, está escrito a criação geme e não a natureza. Porque a natureza não tem vida, ela não tem vida própria, porque ela é controlada pelo nosso Deus, o Todo-Poderoso. Em frente, subtópico 2, os homens sentem as trevas.
A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Notem, meus irmãos, que essa lição foi escrita há 27 anos atrás. Se naquela época estava difícil, quanto mais hoje. Então percebam que cada vez mais estamos mais próximos do retorno do dia do arrebatamento da igreja. E para corroborar essa questão da prova, vamos ler o que diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, na Almeida Revista e Corrigida. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, como também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, todo mundo, todos aqueles que estão tentando, buscando, lutando para viver o evangelho verdadeiro, estão vivendo épocas de grande luta, de grande dificuldade, de grande tentação. Justamente por quê? Porque o arrebatamento está muito próximo. As trevas estão ganhando cada vez mais força, mais densidade, estão ficando cada vez mais profundas. Isso significa, isso aponta para o breve, para o momento, a proximidade do retorno de Cristo Jesus para buscar a igreja. Meus irmãos, que nós confiemos no Senhor, que nós não nos deixemos enganar pelo apelo do pecado, que nós não endureçamos o nosso coração por causa do engano do pecado, mas que possamos sempre estar ligados com o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que nos dirige, que é aquele que nos orienta e nos ajuda a vencer as batalhas espirituais. Em frente, queridos irmãos, subtópico 3, as nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação. E não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram. É importante nós lembrarmos, meus irmãos, conforme eu acabei de comentar, que a situação do mundo hoje está bem diferente daquela que o pastor Eurico Bergstein encontrava ou vivia, ou que nós mesmos vivíamos em 1993. De lá para cá, muita coisa mudou, mas mudou para pior. Mudou realmente para uma situação mais difícil. E estas situações apontam claramente para a atuação mais forte das trevas, no que diz respeito à tentativa de desestruturação da família através da ideologia de gênero, através das uniões homoafetivas, e tem também a questão da liberação do aborto. Enfim, meus irmãos, nós estamos vendo aí situações, pautas do inferno, sendo todos os dias tratadas, trazidas, e querem que a igreja aceite, abrace essa situação, mas nós, meus irmãos, somos defensores da verdade, somos os guardiões da palavra do Senhor no que diz respeito a defendê-la, a vivê-la e a proclamá-la do jeito que ela é. Apesar das densas trevas, a igreja ainda continua caminhando, porque nós temos uma promessa de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. E nós temos, meus irmãos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que é o dono da igreja, junto conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por mais que as trevas estejam densas, o dono da igreja está trabalhando. O Senhor Jesus Cristo está batalhando e nós venceremos pelo seu nome poderoso, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em frente, queridos irmãos, chegamos agora então ao tópico número 4. Meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, aguardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Infelizmente, meus irmãos, conforme mencionamos, os tempos são outros. Hoje, dificilmente ouvimos nos nossos púlpitos mensagens que tocam nessa questão da volta do Senhor Jesus Cristo. O que mais encontramos hoje são mensagens triunfalistas, onde pregadores começam a decretar, entre aspas, bênçãos para a igreja, mensagens de autoajuda e coisas parecidas, e muitas vezes nos esquecemos, o que precisamos é de ajuda do alto.
Leamos o que diz o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, versículos 37 ao 39, na Almeida Revista e Corrigida. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, infelizmente, nós podemos notar que a maioria dos crentes está preocupada com as coisas desta vida e muitas vezes se esquecendo das coisas de Deus. Mas precisamos ter em mente, ter muito claro na nossa mente o que o Senhor Jesus Cristo disse ali no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 33, na Almeida Revista e Corrigida. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nós, irmãos, temos que tirar os olhos das coisas carnais, das coisas terrenas, e fixar os nossos olhos no Senhor e buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas, por favor, entendam, eu não estou dizendo que nós temos que parar de trabalhar, que temos que parar de estudar, não estou dizendo que nós temos que parar de fazer as coisas. O que eu estou dizendo é que estas coisas que nós estamos fazendo não podem ser o mais importante. O mais importante para nós deve ser obedecer ao Senhor, buscar este reino, este domínio de Deus em nossas vidas e esta justiça. E quando nós compreendemos isso, que o mais importante para nós, mais importante do que o nosso emprego, mais importante do que o nosso salário, mais importante do que o carro, do que a casa, do que a comida, do que o vestimento, do que o calçado, é o nosso relacionamento com Deus. Quando buscamos ao Senhor em primeiro lugar, Ele nos ajuda, meus irmãos, a adquirirmos todas as outras coisas. Você quer ter sucesso na sua carreira profissional? Busque ao Senhor em primeiro lugar, que o Senhor te ajudará a ser um funcionário de sucesso, um profissional de sucesso. Você quer ser um bom empresário, um empresário de sucesso? Busque ao Senhor em primeiro lugar, porque fazendo isso, as outras coisas Deus ajudará a que sejam alcançadas na sua vida. A Bíblia diz lá nos Salmos: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Meus irmãos, nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus das nossas vidas e também a justiça. Precisamos ser justos, precisamos ser retos, precisamos realmente viver o Evangelho. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque Deus nos ajudará a alcançá-las. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em frente. Mas a partir da meia-noite ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá céu e terra, terra e céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Conforme mencionado, esse deveria ser o momento mais aguardado pela igreja, o arrebatamento para o céu de luz. Em frente, naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Conforme mencionamos, nós fizemos a leitura ali de 1 aos Tessalonicenses no capítulo 4, onde mostra ali muito claramente o que acontecerá durante o arrebatamento, quando os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e todos juntos subiremos ao encontro do Senhor. Em frente, iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Leamos João, o Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 2 e 3, na Almeida Revista e Corrigida. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejais vós também. Meus irmãos, tudo já está preparado nos céus para receber a igreja do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome dele para todo sempre. Em frente, queridos irmãos, tópico 5 agora. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Este é o clamor que ouvimos em nossos dias. Conforme mencionado, queridos irmãos, os nossos púlpitos hoje estão muito pobres de mensagens a respeito da volta de Cristo. Muitos estão olhando mais para as coisas da terra do que para as coisas do céu. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e possamos estar avivados, vigilantes, para que este dia não nos pegue desprevenidos. Em frente, meu irmão, você está ouvindo já este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem em breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos irmãos, hoje nós estamos, mais do que nunca, na época de nos sujeitarmos ao domínio, à direção do Espírito Santo, para que ele nos use para trazer um avivamento para a sua igreja. Os sinais estão presentes, mas poucos os estão percebendo. Que possamos, meus irmãos, despertarmos do sono, como Paulo mencionou na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, na Almeida Revista e Corrigida. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meus irmãos, despertemos, porque a nossa salvação está mais próxima. Jesus está vindo para buscar a sua igreja e precisamos estar vigiando para que, conforme mencionei, este dia não nos pegue desprevenidos. Em frente, mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho, enquanto houver tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias e nossa função é despertar o povo. Temos que anunciar aos homens que Jesus vem breve, obreiros e crentes em geral. Não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus, conforme também nós mencionamos. Precisamos nos deixar usar pelo Espírito Santo para trazer um avivamento para a igreja do Senhor. Em frente, não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes nupciais. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso diz a Bíblia, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui, meus irmãos, devemos lembrar que nós pentecostais, não encontramos e não concordamos com aquela doutrina defendida por uma ala da igreja que diz, que prega, que tenta viver, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é algo que precisa ser mantido nas nossas vidas. E conforme já mencionei nesta lição, a nossa salvação, ela é demonstrada através da presença do Espírito Santo em nós. Nós já lemos Efésios 1 e 13, vamos ler novamente Efésios 1, 13 e 14, agora na Almeida Revista e Corrigida. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido no evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então vejam que aqui Paulo diz claramente, nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós e recebemos através disso o selo de propriedade de Deus. Mas este selo só permanece enquanto o Espírito Santo está em nós. Se nós trabalharmos para que ele saia das nossas vidas, nós perderemos a salvação. Vejamos o que diz Efésios 4:30, na Almeida Revista e Corrigida. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vejam o que Paulo diz. Em Efésios 1 ele fala que nós fomos selados,
Em Efésios 4, ele diz, olha, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é o selo para o dia da redenção. Se você entristecê-lo e ele se retirar da sua vida, você perdeu a passagem para o céu. Você perdeu a condição de entrar na salvação oferecida por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, precisamos estar vigilantes para que nós não percamos aquilo que temos ganho, que não percamos a presença do Espírito Santo em nós, que não percamos o selo que Deus nos deu no dia em que aceitamos a Cristo. Em frente, os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor para não serem roubados. Meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus, através do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo, é o que temos de mais precioso nesta vida. Nós não podemos permitir que sejamos roubados dessa comunhão com o Senhor. Daí então vem a importância de estarmos em vigilância. Deus já fez a parte dele, agora cabe a nós fazermos a nossa. Vigiemos, pois, meus irmãos, porque nós não sabemos o dia em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Em frente, é isso que a palavra de Deus nos ensina, com a ordem vigiai. A vigilância, meus irmãos, é o ato ou o efeito de vigiar. Parece que é claro, parece que é lógico, né? Que é óbvio. Só que vigiar é o quê? É o estado de quem permanece o quê? Alerta. De quem procede com precaução, de quem age com precaução, para não correr nenhum tipo de risco. Isso é vigilância, nós ficarmos atentos, agindo com precaução para que nós não entremos em nenhum tipo de risco desnecessário. E esse verbo vigiar aparece nas Escrituras Sagradas no sentido de estarmos atentos, de estarmos alerta em todos os aspectos da vida cristã, em todos eles. Temos que estar alertas, temos que estar vigilantes para que nós não incorramos em nenhum tipo de risco de perder a nossa salvação. Em frente, subtópico 1. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas. Sono espiritual, meus irmãos, fala do quê? De uma incapacidade de resposta. Fala também de uma insensibilidade, de alguém que perdeu a consciência de algo ou de alguma coisa. E o sono espiritual, meus irmãos, é um estágio onde o homem se desliga de Deus e por conta disso não consegue mais interagir no reino espiritual. E aqui no caso de Jonas, o comentarista fez uma comparação, né? Porque Jonas estava em desobediência e desceu lá para baixo do navio e foi dormir. Então o comentarista fez uma ligação entre a desobediência e o sono espiritual de Jonas. Mas na realidade, meus irmãos, Jonas ali, quando estava no barco, ele estava pouco ligando para o que ia acontecer, porque ele havia decidido a não ir a Nínive pregar contra aquela cidade. Então ele foi dormir por quê? Porque não é porque ele estava com sono, mas ele foi dormir porque ele estava realmente em desobediência. Em frente, quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo para não adormecermos. Na realidade, meus irmãos, na nossa vida com Deus, o Espírito Santo sempre está falando conosco. E a nós, queridos irmãos, cabe dar ouvidos a essa voz e não permitir que nos endureçamos pelo engano do pecado, como mencionamos. Leamos o que diz Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, na Almeida Revista e Corrigida. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto. Meus irmãos, essa nossa proximidade com o Consolador, somada à nossa obediência à sua voz, faz com que nós tenhamos mais força, mais graça para resistir ao sono espiritual. Em frente, também a preguiça causa sono. Queridos irmãos, Salomão estava falando do quê? Do sono e da preguiça natural e não espiritual. Nós podemos usar essa questão de uma forma metafórica, ou seja, como uma ilustração. Muitas vezes a preguiça nos leva a negligenciar a nossa vida espiritual. E essa negligência nos leva a abandonar o hábito de ler e meditar nas Escrituras, nos leva a deixar de ter uma vida, de desenvolver uma vida de oração,
acompanhada de jejum, entre outras coisas. E quando paramos de realizar estas práticas, quando paramos de meditar, de ler a palavra do Senhor, quando paramos de orar, o sono espiritual, meus irmãos, é inevitável de não chegar na nossa vida. Quem não ora, quem não lê a palavra, quem não medita na palavra, quem não jejua, não tem forças para resistir ao sono espiritual. Sem oração, sem palavra do Senhor e sem jejum, meus irmãos, nós não temos graça, não temos força, não temos o poder de Deus manifesto em nossas vidas para vencermos o sono espiritual. Então, a questão da preguiça pode estar apontando para a questão da negligência à vida espiritual. Quando negligenciamos estas coisas, inevitavelmente entraremos num período de sono espiritual. Em frente, quando Davi ficou em casa, desocupado, enquanto seu exército combatia, caiu em tentação. No caso de Davi, meus irmãos, além da falta de vigilância, eu creio que ele também se utilizou da sua posição de monarca para poder realizar o seu pecado. Vamos em frente. Por isso, é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo-o ali. Meus irmãos, mas nós não podemos generalizar, porque excesso de atividade na igreja não significa saúde espiritual. Devemos sim nos ocupar da obra de Deus, mas sem nos esquecer das outras grandes responsabilidades que nós temos. A primeira responsabilidade, a nossa relação com Deus. A segunda das nossas responsabilidades ou das nossas prioridades. Primeira prioridade, servir ao Senhor, nossa relação com o Senhor. Segunda prioridade, nossa relação com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. Terceira responsabilidade, nosso relacionamento com os nossos filhos. E depois de quarta em diante é o que sobra. O serviço na igreja está abaixo da nossa responsabilidade com os nossos filhos. Então, é importante nós desenvolvermos atividades na igreja, mas conforme eu disse, fiquemos de olho, fiquemos vigiando nas nossas responsabilidades. Em frente, meus irmãos, esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. O esgotamento espiritual está ligado muitas vezes ao excesso de atividades sem tempo de reposição, sem tempo de descanso e de reposição das energias ou reposição das forças. E essa questão do esgotamento espiritual vem corroborar o que falamos há pouco, aquela questão que o comentarista pontuou, né, de é sempre importante estarmos muito ocupados na igreja. Não, tenhamos cuidado, meus irmãos, tenhamos cuidado. É importante nós desenvolvermos atividades na igreja, mas temos que tomar cuidado para não entrarmos nessa questão do esgotamento espiritual. Muitos pastores estão sofrendo muito por causa disso. Muitos pastores estão sobrecarregados. Muitos pastores estão aflitos, ansiosos e estão entrando numa situação muitas vezes de esgotamento espiritual. Às vezes pastores com depressão, justamente por conta dessa situação de muito trabalho, muita angústia, muita pressão, o que não faz nada bem para a saúde, nem para a saúde física, nem para a saúde mental e muito menos para a saúde espiritual. Que possamos, meus irmãos, ser equilibrados. Em frente, está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Aqui, meus irmãos, é mais um detalhe que nós precisamos mencionar, né? O sacrifício, o comentarista falou aqui de Gênesis 15, 12, mas se os irmãos notarem nesse texto de Gênesis 15, este sacrifício que Abraão ofereceu ao Senhor, que era um sacrifício de aliança, durou mais de 12 horas. Porque o Senhor, se vocês olharem no texto, Gênesis 15, o Senhor fala com ele à noite, para sair para contar as estrelas, normalmente estrelas só conta de noite. O Senhor pediu para ele pegar os animais para fazer o sacrifício. Ele cortou os animais, fez o sacrifício. A Bíblia fala que quando o sol se pôs, ele começou a sentir um grande sono. Ou seja, o sol se pôs no outro dia. Então Deus falou com Abraão à noite. Abraão na madrugada pegou os animais, abriu os animais e colocou ali o sacrifício de aliança e ficou ali guardando aquelas partes, aqueles animais cortados, para que as aves do céu não viessem comê-los. Então Abraão passou a noite inteira em vigília com aqueles animais, passou o dia inteiro ali. Quando chegou a outra noite é que ele sentiu sono. Então percebam que
não foi uma fraqueza de Abraão, mas foi uma situação de mais de 15 horas de sacrifício que ele fez ao Senhor. Passou a noite na vigília, o dia inteiro tomando conta dos animais, e quando chegou a noite, aí que ele se sentiu com bastante sono. Então, tenhamos bastante cuidado com essas questões, dos detalhes das histórias bíblicas, para que nós não entremos, falemos coisas que o texto muitas vezes não confirma. É muito importante nós conferirmos na palavra de Deus tudo aquilo que falamos, inclusive o que eu falo. Os irmãos têm por obrigação conferir nas Escrituras se aquilo que estamos falando aqui está correto ou não. Em frente, queridos irmãos, precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Conforme comentados, esse poder de Deus, o que é? É a comunhão com o Espírito Santo, é ler a Bíblia, é orar, é jejuar, é tudo isso é o que nos dá força e graça para vencermos as dificuldades. Em frente, subtópico 2, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Aqui, meus irmãos, o comentarista pontua 3 recursos espirituais que são imprescindíveis para que o crente tenha vitória. A primeira delas é a palavra de Deus, segunda, andar em espírito, e terceira, vigiar em oração. Vamos lá? Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes como é preciosa a palavra de Deus. Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Quando permitimos que a palavra de Deus fale conosco, mudanças significativas acontecem nas nossas vidas. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Senhor Jesus diz que a palavra nos limpa e Paulo diz que a palavra desperta a nossa fé. Leamos o que diz Romanos, no capítulo 10, versículo 17, na Nova Versão Internacional. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, diz na Almeida Revista e Corrigida. Então vejam então a importância da palavra do Senhor nas nossas vidas. Em frente, aleluia, o Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo na lâmpada, vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar, e isso o conservará preparado para o encontro com o Senhor. Conforme mencionamos, meus irmãos, essa questão de nós darmos liberdade para o Espírito Santo nos dirigir é imprescindível, é de suma importância para que nós tenhamos vitória espiritual e estejamos preparados no dia do arrebatamento da igreja. Leamos o que diz Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, na Almeida Revista e Corrigida. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Em frente, a oração é outro fator de importância para a qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E acrescentou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, significando que, se os discípulos orassem, o espírito prevaleceria sobre a carne. Conforme acabamos de pontuar, aquele que anda em espírito não cumpre as concupiscências da carne. Então é muito importante, meus irmãos, nós estamos sendo repetitivos porque a lição está sempre tocando nesse assunto. É muito importante nós desenvolvermos a comunhão com o Consolador, com o Espírito Santo, pois é essa comunhão que nos garante a vitória. Oração, palavra do Senhor e também comunhão com o Espírito Santo. Em frente, porque a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então ficamos fortes e felizes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus, conforme mencionado. Em frente, o rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte. Semelhantemente, também Estevão. Meus irmãos, essas duas manifestações sobrenaturais apontam para a presença da luz de Deus na vida destes servos fiéis. Nós não temos luz própria. A luz que está em nós é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando Ele está em nós, nós temos luz. Quando Ele não está em nós, nós andamos em trevas. Então essa luz que Estevão
e que Moisés manifestaram foi tão somente a presença do Espírito Santo na vida deles, que irradia luz, que irradia santidade, que irradia tranquilidade, que irradia paz, que irradia a presença de Deus. Em frente, a oração é uma arma eficaz contra Satanás. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. Na realidade, meus irmãos, a oração precisa ser acompanhada da vigilância, porque orar e não vigiar não vai nos impedir de cair no pecado. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo ainda acrescenta uma outra ação nessa questão do orar e vigiar, ou vigiar e orar. Vamos ler o que diz Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 33, na Almeida Revista e Corrigida. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então vejam, vigiar e orar são duas coisas que precisam andar juntas. E o Senhor Jesus ainda acrescentou uma terceira, olhai. Então, primeira coisa, olhai, ficai atento. Segunda coisa, vigiai. E terceira coisa, orai. Essas três coisas, irmãos, têm que estar juntas. Ou, no mínimo, vigiar e orar, para que a nossa defesa esteja completa. Porque não adianta orarmos se nós não vigiarmos. E também não adianta só vigiar sem orar. É importante nós fazermos as duas coisas. Vigiar e orar, para que nós não entremos em tentação. Em frente, a oração é finalmente o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche de sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Sobre este tema podemos ler Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, na Almeida Revista e Corrigida. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quem busca o Senhor tem galardão, quem busca o Senhor tem recompensa, quem busca o Senhor recebe bênçãos de Deus, porque a palavra nos diz, a palavra está prometendo. Quer ser abençoado? Busque ao Senhor, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em frente, estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E assim estaremos sempre preparados e um dia o veremos tal como ele é. Queridos irmãos, a santificação é algo que precisa ser buscado constantemente, diariamente. Leamos o que diz Hebreus no capítulo 12, versículo 14, na Almeida Revista e Corrigida. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, estamos chegando ao final, vamos agora para a conclusão. Quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: saí-lhe ao encontro. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. E nós devemos estar prontos a responder. Já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 25, 7, que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje. Que Deus permita que nas nossas lâmpadas, nas nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas 12, 35 e 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nessa condição. Estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Amém. Meus irmãos, então nessa última aula enfatizamos fortemente a questão da vigilância, da oração, da necessidade de desenvolvermos a nossa intimidade com o Espírito Santo e também a questão do jejum,
A palavra de Deus também não podemos nos esquecer, porque estas são as nossas armas e aquilo que temos que usar para sermos vitoriosos no reino dos céus. Muito obrigado pela sua oração, pela sua ajuda, pelo seu apoio, por mais um trimestre que estamos finalizando hoje. Para a semana que vem, se Deus quiser, estaremos iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre agora de 2020, e trataremos de temas a respeito do livro de Jó. Muito obrigado, semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Graça e paz, que Deus os abençoe.